A Primeira Guerra é famosa. Não tem quem nunca ouviu falar desse maldito conflito armado que englobou as maiores potências mundiais e que se destacou no século XX. Mesmo que tenha voado pipoco na Europa, o conflito chegou no mundo todo. Não é à toa que se chama Guerra Mundial. Mas por quê? Bom, na segunda Revolução Industrial, os países europeus, sem contar outros, modernizaram as produções e cada vez mais eles precisavam de mais matéria-prima, fontes de energia e mercados consumidores ao redor do mundo. Para isso, eles colonizavam outros territórios e adivinha, isso causava muita disputa. Como que a situação esquenta? Bom, com a unificação política da Alemanha e da Itália, países que tinham dívidas pra caramba, eles passaram por um baita processo de crescimento industrial e a Inglaterra e a França não gostaram nada disso. Mas quem eram elas na fila do pão, afinal? Bom, simplesmente as maiores potências europeias. E para piorar, gente, mesmo lidando com um monte de desgraça na época, as elites europeias se consideravam umas superiores às outras, e mais fortes e importantes. Aí a treta econômica foi somada às rivalidades movidas pelo nacionalismo, prestes a explodir. No século XIX, os países da Península Balcânica se tornaram independentes e a Rússia e o Império Austro-Húngaro resolveram que queriam disputar pela região dos Balcãs, o que foi uma das causas da própria Primeira Guerra Mundial. Guerra Fantasma. Tendo essas rivalidades, se espalhou a ideia de que aconteceria uma guerra total. A ideia é que um conflito armado, um ou mais países dominariam o mercado e os territórios dos inimigos, ou seja, essa guerra definiria quem é o melhor país. Com essa tensão, surgiram duas alianças, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, e todo mundo achava que ia vencer. Esse período ficou conhecido como Paz Armada, já que os países estavam se preparando para uma guerra que não existia ainda. O mais mísero motivo: durante uma visita à cidade de Sarajevo, na Bósnia, Francisco Ferdinando, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, foi assassinado por uma facção sérvia. O imperador da Áustria declarou guerra contra o país e a palhaçada começou. Com a tensão, a guerra se generalizou, assim começou a Primeira Guerra Mundial. Vai, tio Sam! Depois de um tempo em guerra, a Alemanha fundou navios americanos, fazendo com que eles entrassem de vez no conflito, declarando guerra contra a Alemanha. Depois da entrada dos americanos, a Tríplice Aliança começou a perder mais e mais. Tempo depois, a recém-república alemã assinou o Tratado de Paz sem vencedores, e a Tríplice Entente saiu vitoriosa. A promessa que fizeram para a Alemanha não se cumpriu e, considerando ela culpada, a Tríplice Entente propôs uma série de punições, ditas pelo Tratado de Versalhes. Isso pode ser considerado um dos principais motivos da Segunda Guerra, onde os alemães, liderados pelo Diabo em pessoa, tinham como objetivo se vingar do que tinham feito. De mal a pior. Após a Primeira Guerra, foi criada a Liga das Nações, com o objetivo de prevenir outras guerras. Mas mesmo assim foi tudo muito trágico. Na guerra ninguém venceu e, sinceramente, muitos morreram, entraram em crise econômica os países, o mundo ficou arruinado por um tempo. Além disso, o conflito abriu portas para a Revolução Comunista na Rússia, que fica para outro vídeo.